Antenado, que final maluca de Mundial de Clubes em 5-3 Real Madrid para cima do Al Hilal e passou a ser a final de Mundial de Clubes com o maior número de gols da história, superando lá o Santos do Pelé. Vamos falar sobre isso e também vamos falar que esse Real Madrid realmente se provou que não é isso tudo, né? Não é isso tudo. Tomar 3 gols do Al Hilal, time desorganizado, o Al Hilal também não é essa Coca-Cola toda. E será que o Flamengo, nessas condições, se tivesse lá na ponta dos cascos, como estava em 2022, naquela época, no auge da temporada, poderia realmente ser campeão? E vamos falar também sobre o Galvão Bueno, que agora é o novo influencer rubro-negro detonando Marcos Braz. Fica aí que tá só começando. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa! E aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar! Muito obrigado pela sua companhia aqui, pelo clique, muito obrigado pela audiência, valeu demais se você curte aqui o nosso trabalho. Se você não conhece, se inscreva, conheça melhor o nosso trabalho. Para você é de graça, pra gente vale muito, vale demais a sua ajuda, a sua colaboração, o seu apoio aqui com a mídia independente mais imparcial que você vai conhecer no esporte e em geral aí pela internet. Olha, antenado, é de fato um jogo muito bailarino, né? Um placar muito bailarino, muito aberto. Nunca tinha tido isso no Mundial. Nem na época lá do Pelé, que tinha tanto gol, teve um placar de Mundial tão bailarino assim. Naquela época o recorde foi 5-2, né? 5-2 o Santos do Pelé no Benfica em 1962. E olha, naquela época, como eu falei, saía mais gol. Dessa vez 5-3 Real Madrid no Al Hilal. E de fato isso mostra que o Real Madrid não tá tão bem, né? O Real Madrid jogou com seu time principal, seu time titular, inclusive Benzema foi pro jogo, mesmo sem tantas condições assim, só o Courtois, né, que foi poupado, que nem viajou pro Mundial, que mostra que o Real Madrid deu importância e quer treinar o time para a sequência da temporada, para a Liga dos Campeões. Agora, não tá bem realmente, e o Al Hilal a gente sabe, a gente já falou aqui no conteúdo que a gente já fez com lives e tudo mais, que o Al Hilal não é esse time todo também e se beneficiou muito em relação à arbitragem. Inclusive vai ter vídeo sobre isso aqui. Não pra, você tá chorando, não sei o que, não é nada disso. A gente precisa esclarecer melhor essa questão de arbitragem e tirar uns certos mitos, quebrar uns tabus, né, que fica na cabeça da pessoa. Porque, tipo, as pessoas acham que é uma coisa, mas a gente vai olhar a regra e ouvir comentaristas de arbitragem, ex-árbitros, que vão esclarecer muita coisa pra gente. Então, vale a pena conferir esse vídeo que vem por aí. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, Pedro Guilherme, Pedro, P9, o artilheiro do Flamengo, centroavante, camisa 9 agora do Mengão, é o artilheiro do Mundial de Clubes, né? Terminou com 4 gols e o artilheiro, o segundo maior artilheiro de uma edição apenas do Mundial de Clubes, empatando com o Cristiano Ronaldo, só atrás do Luizito Soares em 2015 pelo Barcelona. Não é pouca coisa não, meu amigo. Pedro tá realmente com muita moral, 4 gols em 2 jogos, sendo que nenhum de pênalti, né? Só gols com bola rolando. Muito expressivo mesmo essa marca do Pedro. E por falar em Pedro, galera, o Pedro foi o artilheiro, o cara do jogo, o craque do jogo, assim, monstruoso, naquele jogo contra o Tolima no ano passado, você lembra? Naquele 7-1, ele apenas fez 4 gols e deu 2 assistências. Só 4 gols e 2 assistências no mesmo jogo de Libertadores, amigo. E aí você vai falar, David, mas o Tolima é fraco, o Tolima é ridículo, o Tolima é uma galinha morta. Não é bem por aí não, meu amigo antenado. O Tolima foi o time que se classificou no grupo do Atlético Mineiro e que eliminaram os dois o Independiente del Valle, que ganhou a Sul-Americana em cima do São Paulo e que vai enfrentar o Flamengo na Recopa Sul-Americana agora, ainda em fevereiro. Ou seja, o Tolima eliminou o Del Valle, que foi campeão da Sul-Americana, então não é tão fraco assim. Aquela partida foi espetacular e foi o início realmente de uma grande fase do Flamengo no ano passado, que durou por volta ali de 1 mês e meio, pouco menos de 2 meses. E a grande questão é, se o Flamengo jogasse aquele futebol, né, que jogou naquele período hoje, não hoje, nesse Mundial de Clubes, muito provavelmente seria sim campeão mundial, hein? Ou você não seria, não dá pra cravar uma coisa dessas, mas teria grandes chances de ser campeão mundial, porque aquele nível era muito alto, o Flamengo estava jogando muita bola naquele jogo do Tolima pra frente contra o Atlético Mineiro, na própria Libertadores, na Copa do Brasil, enfim, aquele time naquele momento passou a jogar muita bola. E nada
me faz desacreditar, né, que seria um adversário muito duro para esse Real Madrid que vem aí meio borocochô, como se mostrou mesmo tomando 3 gols do Al Hilal. O que nos mostra, meu querido antenado, é que o Marcos Braz, como a gente vem falando aqui em todo o conteúdo que a gente publica, em todas as nossas redes sociais, que o Marcos Braz, representando a diretoria do Flamengo, é sim o principal culpado, mesmo que a gente considere a arbitragem, mesmo que a gente considere os erros do Vitor Pereira no jogo contra o Al Hilal, mas sim, o Marcos Braz, pela preparação pífia e patética do Flamengo, com praticamente 60 dias de férias, é o principal culpado por essa atuação ridícula, dá pra dizer assim, do Flamengo, não só no Mundial, mas no início da temporada. O Flamengo muito mal fisicamente, parecendo até um time de ressaca, né? Pós-churrasco, não conseguindo correr, não conseguindo se arrumar dentro de campo. E é claro, quando o time não tá bem fisicamente, a parte técnica e a parte tática, obviamente, vão sofrer também por conta disso. E por falar no Marcos Braz, quem detonou o Marcos Braz agora é o novo influencer do Mengão, galera. Simplesmente o maior narrador da história da televisão esportiva brasileira, que é Galvão Bueno. Ele se aposentou da Globo, né? Não é mais narrador da Globo depois da Copa do Mundo do ano passado. E agora ele tá lá comentando nas vinícolas dele e tudo mais, fazendo vídeos, destruindo lá o departamento de futebol do Flamengo, cornetando, até chamou o VP de mau caráter. Eu acho que exagerou um pouquinho. Mas vamos ver o que o Galvão Bueno falou sobre a entrevista do Marcos Braz. Muito parecida com a nossa análise. Se você não viu, a gente fez análise, leu aqui, né, em tempo real, e simultaneamente fez a análise da entrevista do Marcos Braz, está no card para você. Se você não viu, vale a pena, mas a gente vai acompanhar agora, vamos acompanhar juntos aqui o que falou Galvão Bueno, né, logo depois de ter lido com atenção também essa entrevista para o Grupo Globo, para o Eric Faria e também para o Fred Gomes do GE. Vamos acompanhar aqui. Eu li com toda a atenção a longa entrevista do Braz hoje no ge.com, no Globo.com. Ele falou por 40 minutos. Ele mais uma vez falou com arrogância. Ele se refere à entrega desta diretoria como se os anos 80 não tivessem existido, como se fosse tão melhor assim do que Raul, Leandro, Marinho, Moser, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes, Lico. Olha, se não me engano, eu transmiti Flamengo campeão da Libertadores, eu transmiti Flamengo campeão do mundo, 3-0 em cima do Liverpool, eu transmiti Flamengo campeão em cima do Atlético Mineiro, Flamengo campeão em cima do Grêmio, Flamengo campeão em cima do Santos. Entrega por entrega, menos arrogância. Porque ele começa dando ênfase a Dorival tinha que ser demitido. Dorival tinha que sair. E aí, o Eric, deve ter sido vindo dele, forçou. Por quê? Ah, não posso falar sobre o assunto. Então, se não pode falar sobre o assunto, não diga que ele tinha que ser demitido. Porque o está colocando numa situação complicada e muito tranquila para você, Braz. Muito tranquila, talvez você devesse sair. Talvez isso fosse o correto. E depois, também não soube explicar o porquê, quando foi perguntado, peraí, o Dorival foi demitido dia 25 de novembro, sabendo que o Vitor, que o VP, só poderia começar a trabalhar, frequentar o Ninho e trabalhar 1º de janeiro, porque ele tinha contrato com o Corinthians até 31 de dezembro. E por que 60 dias de férias? Por que não falou nisso? E o espaço tão curto, a perda de tempo entre 25 de novembro e 1º de janeiro? Me desculpe. Desperdício de espaço e será desperdício de tempo, porque ele não falou nada. Cara, o Braz é realmente muito arrogante e prepotente. Pra se defender, ele fica botando o que ele fez, não sei o quê. Sabe, ele já é de fazer isso, não é de agora. Com perguntas minhas ele já fez isso, na nossa entrevista lá ele já fez isso. Enfim, exclusivo aqui no canal, nosso Olha Quem Fala Futebol Raiz, tem todos os cortes pra você dar uma olhada. E ao invés de você fazer uma meia-culpa, né, poderíamos ter feito isso, responder as perguntas, ótimas perguntas do Eric Faria e também do Fred Gomes. Ele fica, né,
se defendendo, colocando, jogando na cara os resultados. Não é por aí, Braz, não é por aí. Realmente você mandou muito mal nessa e tá na berlinda com o Galvão Bueno. Que influencer, hein? Que influenciador do Flamengo, ele que já é rubro-negro desde sempre, o Galvão Bueno nunca escondeu isso, mas agora que não está mais no Grupo Globo, pelo menos não como era antes, né? Não como narrador, como apresentador de Bem Amigos, ele está lá cuidando dos vinhos e falando, né, verdades. E com todo o tamanho que ele tem, o Flamengo sim, claro, ganha muito, né? O Flamengo ganha mais relevância tendo um Galvão Bueno, alguém do quilate do Galvão Bueno, da importância dele para a comunicação esportiva nacional, né? Falando sobre o Flamengo, criticando, enfim, acompanhando o dia a dia do clube, ainda mais agora nesse Mundial de Clubes. Programa Resenha Anticlubista FC, segunda-feira, e nesse domingo teremos cobertura, teremos live logo depois, lá do Maracanã, de Fluminense e Vasco no Maraca. Valeu demais, antenados na jogada, torcemos sem parar. Fui!